Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é o 7º dia do conhecimento de Nossa Senhora. Amanhã nós já vamos começar o conhecimento de Jesus Cristo. A meta final, o objetivo último de todos os nossos encontros, de toda a consagração a Nossa Senhora. Por isso, hoje nós queremos de uma maneira mais prática entender que todo esse processo de crescimento no conhecimento de Nossa Senhora vai nos levar a uma união íntima com Jesus. Mas para isso, São Luís vai nos explicar que nós não devemos simplesmente fazer uma consagração, como vamos fazer no final do mês, e depois, pronto, estamos consagrados e por aí para. E vamos renovar uma vez por ano essa consagração. Não. São Luís vai explicar, isso deve ser vivenciado dia a dia, deve ser exercitado a cada momento e vai ser um crescente na nossa vida. Essa união com a Virgem Maria é que vai ser o meio para a união perfeita com Cristo. Não somente a união com Cristo, para que Cristo seja gerado em nós. O Espírito Santo, encontrando Maria na nossa alma, vai gerar Cristo em nós. São Luís vai explicar tudo isso de uma maneira muito bela, mas de uma maneira prática. Nós precisamos exercitar essa intimidade com a Virgem Maria. E hoje nós vamos fazer isso. Que o Espírito Santo venha iluminar a cada um de nós, para que nós possamos entender que Maria está em nós e nós estamos em Maria. Esse é um mistério muito profundo, muito profundo. Olha o que São Luís vai dizer num outro escrito dele, não é o tratado, é um livro chamado O Segredo de Maria. São Luís vai dizer: não basta nos havermos dado uma vez a Maria na qualidade de escravos. Não basta mesmo fazê-lo todos os meses, todas as semanas. Seria uma devoção muito passageira e não elevaria a alma à perfeição a que é capaz de se elevar. E ele vai explicar que você deve renovar sempre essa consagração uma vez por ano e até mais do que uma vez por ano se quiser. Mas o mais importante é a cada instante, é no seu dia a dia, você viver essa fusão de coração com a Mãe do Céu. Você vivendo nela e ela vivendo em você. E ele vai explicar. E uma das ajudas que ele vai pegar é com Santo Ambrósio, este santo que foi um instrumento para a conversão de Santo Agostinho. Santo Ambrósio vai dizer que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, e que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus, seu Salvador. Que a alma de Maria esteja unida à sua alma. Esteja dentro de você a Virgem Maria. A gente vai aprofundar nisso. E Santo Agostinho também vai dizer, no tratado, no número 33, São Luís vai citar Santo Agostinho, que vai dizer: Santo Agostinho, ultrapassando a si mesmo, quer dizer, iluminado pelo Espírito Santo, vai afirmar que os predestinados, os eleitos, para se tornarem conforme a imagem do Filho de Deus, eles vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem Maria, no ventre de Maria. Lá eles são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Que mistério profundo! E olha, este é propriamente o dia do seu nascimento, porque é assim que a igreja chama a morte dos justos. É o nascimento para o céu. A igreja celebra o dia do santo no dia do seu nascimento, que a igreja diz, é o dia da sua morte, perdão, porque para a igreja é o dia do seu nascimento para Deus, o nascimento para o céu. Como diz Santa Teresinha, eu não morro, eu entro na vida. Por isso, que grande mistério da graça, escondido dos condenados, dos réprobos, daqueles que rejeitam a Deus, e tão pouco conhecido dos eleitos, dos predestinados. Esse mistério que ele está falando, que todos nós estamos durante essa vida, nós estamos como que dentro da Virgem Maria que está grávida de nós.
Nós estamos dentro do ventre dela. Essa vida é como se fosse um tempo de gravidez de Maria. E nós somos o filho. E a nossa morte, na verdade, será o nosso nascimento para Deus. E aqui as graças que nós recebemos na alma, essas graças que nós somos alimentados, podemos dizer assim, vêm por meio da Virgem Maria, vêm de Jesus, mas por meio dela, essa sonda espiritual. Que comparação magnífica! E São Luís está dizendo, são poucos os eleitos que entendem em profundidade essa comparação que Santo Agostinho faz. Afinal de contas, a própria Igreja ensina que a Virgem Maria é a mãe de Cristo, que é a cabeça do corpo místico. São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12 que vós sois o corpo de Cristo, cada um é parte do seu membro. Isso não é alegoria. No batismo, nós nos tornamos um com a alma de Cristo e na Eucaristia nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, cada um é uma parte dos seus membros. Se Nossa Senhora é a mãe da cabeça, que é Cristo, cada um dos membros também tem que ser filho dela. Cada batizado é filho de Maria e filho do Eterno Pai. Senão seria um monstro, alguém que é mãe da cabeça e não é mãe do corpo. E isso não é simplesmente uma alegoria, isso é realidade. O corpo de Cristo está em nós. Nós somos um com Cristo, nós somos filhos de Maria. Por isso, essa alegoria de Santo Agostinho é muito profunda, de saber que nós nessa vida estamos nessa gravidez. Estamos dentro de Maria. Isso é muito profundo. E em tempos mais atuais, um escritor húngaro fez uma meditação falando como é tão lógica a existência de Deus. E ele vai fazer uma comparação usando essa figura que Santo Agostinho, há muitos anos atrás, já usava, falando da Virgem Maria e nós dentro da Virgem Maria. Olha só que comparação fantástica, meus irmãos. Um escritor húngaro explicou a existência de Deus, que é invisível, com uma ótima analogia. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas hoje vai ouvir de uma maneira nova, com a luz do Espírito Santo. No ventre de uma mãe havia 2 bebês. Um perguntou ao outro, você acredita em vida após o parto? E o outro respondeu, é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estamos aqui para nos preparar para aquilo que virá depois, mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? E o segundo disse, eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós vamos poder andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. E o primeiro respondeu, isso é um absurdo, isso é ridículo, andar, impossível, comer com a boca, ridículo. E o cordão umbilical já nos fornece a nutrição e tudo o que nós precisamos. Mas o cordão umbilical é muito curto, não dá para andar, não dá para fazer isso. A vida após o parto, logicamente, está fora de questão. Mas o segundo insistiu. Bem, eu acho que há alguma coisa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vai mais precisar desse tubo físico, o cordão umbilical. E o primeiro respondeu, bobagem. E além disso, se há mesmo vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos leva a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu, mãe, você realmente acredita em mãe? Isso é ridículo. Se a mãe existe, então onde ela está agora? E o segundo disse, ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela e nela que vivemos. Sem ela, este mundo não existiria e nem nós poderíamos existir. Disse o primeiro, bem, eu não posso vê-la, então é lógico
que ela não existe. E o segundo respondeu: às vezes, quando você estiver em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela, poderá ouvir a sua voz amorosa lá em cima. Que meditação fantástica, meus irmãos! Essa meditação desse escritor húngaro nos lembra essa comparação que Santo Agostinho vai fazer, de que nós, durante esta vida, estamos no seio de Maria. Viu que comparação bela para as pessoas que são incrédulas? É uma imaginação muito interessante, não é? Imagina que a vida daqueles dois bebês gêmeos dentro da mãe é uma vida bem diferente da vida depois que nós saímos. É uma transição muito forte. E é muito parecida essa meditação com pessoas que nessa vida se apegam tanto a esta vida, às coisas materiais, a si mesmo, que rejeitam a fé em Deus, que rejeitam a vida eterna e se tornam materialistas. Amam somente esta vida. E Jesus diz: quem se apegar a essa vida vai perder a vida. E quem perder a vida por amor vai ganhar eternamente. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele dá fruto, cresce e gera muitos outros. E você vê nessa comparação dos bebês, não é? Você vê que mesmo aquele que acredita e mesmo o que não acredita, os dois estão sendo sustentados pela mesma mãe. Os dois estão recebendo através do cordão umbilical o alimento, o sangue, a vida através dela, através da mãe. Assim também, meus irmãos, mesmo aqueles que rejeitam a Virgem Maria, recebem todas as graças de Deus através dela. Até mesmo os protestantes, até mesmo os ateus, as graças que vêm de Deus, afinal Jesus diz no Evangelho: Deus faz cair a chuva para os bons e para os maus. Deus faz iluminar o sol para os bons e para os maus. Somente no fim da vida que vem o julgamento. Mas nessa vida todos recebemos muitas graças. Pois bem, todas as graças vêm por um único caminho: o coração de Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Essa palavra é bem enfatizada na carta de São Paulo a Timóteo. O homem Cristo Jesus, a humanidade, a carne de Jesus, porque quando Jesus se faz carne, ele faz a ligação entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, não é? Todas as graças brotam do coração de Jesus, vêm do Pai e brotam do coração de Jesus. Porém, Jesus distribui todas essas graças através do coração da mãe. Deus quis nos dar Jesus por meio de Maria e continua a nos dar todas as graças de Jesus por meio dela. Por isso, assim como nessa comparação da mãe, nós recebemos todas as graças através de Nossa Senhora. E São Luís vai nos ensinar no número 257, porque todos estamos em Maria, querendo ou não. Jesus diz: eis aí tua mãe, todo batizado é filho de Maria. Porém, nós devemos tomar posse, como nessa historinha dos bebês. Nós devemos não somente estar vivendo em Maria, mas viver de uma maneira, tomar posse desse estar em Maria. Todos estão sob a proteção de Deus, sob a bênção de Deus, todos recebem a vida, recebem o ar, a chuva, o sol, mas nem todos são gratos a Deus. São Luís vai ensinar qual é o meio para que nós possamos nos unir profundamente à Virgem Maria e viver depois dessa consagração, já agora, e depois da consagração, profundamente unidos a ela. No número 257 do tratado, São Luís vai dizer que nós devemos viver por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Só assim nós viveremos plenamente, como o padre diz na missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo, e toda a nossa vida será para Cristo. Então vamos explicar de uma maneira resumida. Quando São Luís fala de viver por Maria, ele quer dizer aquilo que nós ouvimos Santo Ambrósio falando, que a alma de Maria esteja em cada pessoa. O que significa viver por Maria?
unido a ela na alma. Unido a ela na alma significa unido na vontade. Maria está na minha alma, eu estou unido a ela, ela está em mim. Na La Salete, na aparição de Nossa Senhora de La Salete, ela vai dizer: eu estarei convosco e em vós. Convosco e em vós. Então aqui, estar unido à alma, quer dizer, estar unido à vontade de Maria. Viver por Maria significa que você vai renunciar a si mesmo. Nas atitudes que você for fazer, você sempre vai renunciar. Mãezinha, eu renuncio o meu gosto, a minha vontade, para poder fazer a tua vontade. Mesmo que você não sinta nada ao dizer isso, essa palavra tem uma eficácia poderosa. São Luís vai dizer aqui no tratado, ele vai dizer: Deus o livre, mas se você disser, mesmo sem sentir nada, eu me entrego ao inimigo de Deus, isso vai acontecer. Se você disser com desejo, com vontade de fazer isso, isso acontece. Tem uma eficácia e tem um efeito na sua vida. Mas Deus o livre de fazer isso, nós vamos repetir com muita frequência. Eu renuncio a mim mesmo. Por exemplo, eu estou com ira, com vontade de me vingar. Eu renuncio a mim mesmo e me entrego todo a ti, mãezinha. E vou fazer a tua vontade, que é a de Deus, e não a minha. Em várias situações do dia, você vai dizer: eu renuncio a mim mesmo e vou agir por meio de ti, mãezinha. Eu me entrego a ti, eu quero agir de forma que te agrade, que a senhora esteja em mim, agindo em mim. Isso é agir por Maria. E depois agir com Maria. Além de agir por ela, nós devemos agir com ela. Quando nós falamos agir com Maria, estamos falando de, imagina, alguém que está de mão dada. Você andando de mão dada com Nossa Senhora, significa seguir os mesmos passos, andar nos mesmos caminhos. São Luís vai explicar, viver com Maria significa você imitar a Virgem Maria. Se o próprio São Paulo, que não é tão santo quanto a Virgem Maria, muito menos do que ela, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Muito mais devemos imitar a Virgem Maria. Ela foi a que mais imitou a Cristo e ela pode nos dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, andar com Maria significa que em todos os momentos você vai pensar: como a Virgem Maria agiria nessa situação? Qual seria a atitude dela? No sentido, não somente as mulheres, mas os homens também. Qual a reação da alma da Santíssima Virgem Maria, que é equilibrada em tudo? Como ela agiria? Eu quero agir assim para agradar a Deus. E uma dica: para que você haja sempre por Maria e com Maria, é muito bom você ter uma medalha milagrosa, você ter um terço perto de você, porque na hora que você estiver passando por uma provação, tiver uma notícia difícil, tiver que tomar uma decisão, você segura nesse objeto consagrado a ela, é como você estivesse segurando na mão dela e você diz: mãezinha, eu quero agir do jeito que a senhora agia. Eu quero agir de modo que te agrade. Não do meu jeito, mas do jeito da senhora. Eu me entrego a ti. Quando você fizer isso, o céu vai levar a sério. A Virgem Maria vai como que te envolver no manto e você vai chegar a Jesus revestido do manto dela. Por Maria, com Maria e também em Maria. Fica mais fácil ainda de você entender com essa comparação dos dois bebês que nós demos. Nós estamos dentro dela. São Luís vai explicar, você já está dentro dela, mas você vai usar a sua imaginação, como aquele bebê, que ele disse que fique em silêncio um pouco e você vai perceber, você vai ouvir a batida do coração dela, você vai ouvir a voz dela, vai sentir o amor dela. São Luís diz: imagina que você está dentro de uma capela, linda, bela. Nessa capela você adora Jesus e essa capela é a Virgem Maria. Entra dentro dessa capela, que seja o seu refúgio nas horas difíceis, que seja o seu momento de oração nas horas alegres, que seja o seu descanso, para descansar nesse lugarzinho também. Então ele diz: use a imaginação e entre dentro de Nossa Senhora e ali se recolha em oração. Faça isso várias vezes ao dia, né? Por Maria, com Maria e
em Maria. Ela é essa capelinha, especialmente na hora da comunhão. Jesus está em mim e eu estou dentro de Maria, no colo de Maria, no coração de Maria, no ventre de Maria. Use a sua imaginação para enxergar a verdade que os nossos olhos não podem ver. Por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Quer dizer, em última instância, tudo nós queremos dar para Deus, mas nós vamos entregar a ela, para ela entregar a Deus. Por isso, em todas as situações, você vai dizer, mãezinha, esse trabalho que eu vou fazer é para a senhora, viu? Para alegrar a senhora, para agradar a senhora. Mãezinha, essa paciência que eu vou ter com essa pessoa é por amor à senhora, viu? Para agradar a senhora. Eu vou silenciar. O meu marido falou algo que me irritou muito, mas como um presente de amor à senhora, eu vou ficar calada. Para enxugar tuas lágrimas de tantos que têm ferido o teu coração. Para a senhora eu vou fazer isso, né? E tudo vai se tornar um presente de amor para a Virgem Maria, que ela, como São Luís compara, vai pegar e vai colocar numa bandeja de ouro e vai apresentar ao Rei dos Reis, a Nosso Senhor. Não é? Que belo, que belo. Tudo vai ser para Maria, para que seja tudo para Deus. Na verdade, nas aparições de Fátima, Nossa Senhora mesma ensinou, quando mostrou o inferno para as criancinhas, ensinou para as 3 crianças. Ela disse, tudo que vocês fizerem, sacrifícios, boas obras, ofereçam. Digam, ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria, que eu ofereço esse jejum, esse sacrifício, esse rosário, essa comunhão. Tudo você vai oferecer a Deus por meio da Virgem Maria. Então, olha que simples. Você vai viver por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. E por meio dela, a sua vida vai ser toda entregue a nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo os seus momentos de lazer, até mesmo os momentos de alegria, tudo nós vamos viver por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Vamos nos revestir dela, vamos viver dentro dela e ela dentro de nós. Ela é uma jardineira e aqui dentro de nós ela vai regando com o Espírito Santo para crescerem as virtudes, para crescer o próprio Cristo. Ela é a árvore da vida que está plantada aqui. Nós precisamos cuidar dessa árvore, porque na hora certa vai ser gerado o fruto da vida, que é Jesus Cristo. Precisamos cultivar essa intimidade com Maria na nossa alma, por Maria, com Maria, em Maria, nós nela e ela em nós. Uma união profunda de uma mãe com um filho, mas muito mais, de uma mãe celestial com um filho de Deus. Em Jesus somos filhos de Deus. É uma união mais do que uma mãe para com um filho. É uma união profunda que Deus estabeleceu. Eis aí tua mãe, disse Jesus. Eis aí teu filho, que Deus uniu, o homem não separa. Irmão, isso é simples ou é difícil? Para uma pessoa, talvez, que não tenha fé, não tenha amor em Nossa Senhora, possa até não parecer muito simples. Mas para os que têm um coração de criança, tudo isso que eu falei vai ser exercitado na simplicidade do seu coração. Tudo vai ser por meio de Maria, renunciando a mim mesmo, me dando a ela. Tudo eu quero fazer junto com ela, imitando o jeito que ela faria. Tudo eu quero fazer dentro dela. Adorar a Deus envolto no manto dela, dentro do coração dela, né? E tudo eu quero fazer como um presente de amor para ela. Os corações, no Padre Gobi, Nossa Senhora diz nas suas mensagens ao Padre Gobi, aqueles que têm um coração puro, um coração simples de criança, conseguem me entender, conseguem entender o meu apelo, conseguem entender as minhas mensagens. Mas São Luís ele vai questionar. Tanto no tratado como em outros escritos ele vai questionar. Ele vai dizer, quantos vão conseguir realmente entender e viver em Maria dessa forma que eu estou falando? Poucos são aqueles que entendem realmente e que vivem realmente em profundidade tudo isso que eu estou falando. Mas Jesus disse no Evangelho, pedi e recebereis, batei e será aberto. Se você pedir a Nossa Senhora essa graça, pedir a Nossa Senhora e a Nosso Senhor,
peça essa graça de não viver essa consagração de uma maneira muito complicada, não. É simples, mas é séria. Deve ser levada a sério. Renunciar a si mesmo para se entregar à mãe não é fácil, não, mas para quem ama é possível e nós conseguiremos. Pedi e recebereis, batei e será aberto. É promessa de Jesus. Jesus quer nos dar essa graça. Por isso, vamos pedir essa graça, vamos exercitar isso para que nossa consagração não seja somente um dia, mas seja o início de uma grande era de paz na nossa vida, de um grande período de santificação. Paz que eu digo não é não ter cruzes, mas a paz de quem faz a vontade de Deus não tem preço que possa pagar. E para que a gente possa conseguir viver isso que Nossa Senhora está nos pedindo, isso que São Luís está ensinando, vamos ouvir aqui o apelo da Mãe do Céu. Nas suas aparições em La Salette, na França, Nossa Senhora vai falar que ela vai estar vivendo dentro daqueles que ouvirem o seu apelo. Vamos ouvir agora um apelo muito forte. Divulga para todo mundo, gente. Nossa Senhora está formando os seus apóstolos dos últimos tempos. São Luís fala disso, dessa palavra, apóstolo dos últimos tempos, e na aparição de La Salette é a primeira vez que Nossa Senhora vai repetir essa palavra de São Luís. Vamos ouvir. Nossa Senhora vai dizer que vai acontecer um grande castigo na humanidade. Antes de vir esse período do triunfo do Imaculado Coração dela, vai vir uma grande prova. Mas ela diz assim: antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Será que a gente não está vendo isso? Uma falsa solução para tudo? Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. E depois ela vai dizer: eu dirijo um premente apelo à terra. Um apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Um apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, Deus feito homem, único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se entregaram a mim para que eu os conduza ao meu divino Filho, aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços, e que vivem do meu espírito. Enfim, eu faço apelo aos apóstolos dos últimos tempos, somos nós, meus irmãos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, não por merecimento, mas pela graça de Deus, nós fomos chamados a isso. Deus te escolheu para ser esse eleito, esse apóstolo desses tempos, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza, na humildade, no desprezo, no silêncio, mesmo pessoas que têm condição financeira, mas são desapegadas dos bens materiais, não é? Na oração, na mortificação, na castidade, na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo, desprezados por esse mundão. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos a todos como meus filhos amados. Eu estou convosco e em vós. Eu estou convosco e em vós, contanto que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de infortúnios e desgraças. Eu estou convosco e em vós, se a fé for a luz que vos iluminar neste tempo de confusão. Que o vosso zelo vos faça como que famintos da glória e da honra do meu Filho Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que sois, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. Nossa Senhora alerta em 1846
para esse período dos apóstolos dos últimos tempos. Já nas aparições de Fátima, ela vai falar com mais clareza. Já em Garabandal, ela vai dar o sinal de quando será o fim dos tempos. Se você não viu ainda, eu te recomendo, vamos deixar aqui o cardzinho e na descrição o vídeo de Garabandal. É importante que um consagrado a Nossa Senhora conheça as mensagens da Virgem Maria atuais, não é? Que Padre Pio recomendou, o Papa Paulo VI recomendou, Medjugorje, que João Paulo II pediu tanto que se divulgasse. Precisamos ouvir o apelo da Mãe do Céu nesses tempos de hoje e atender esse apelo da Mãe, pois Nossa Senhora está chamando a mim e a você, convocando-nos para essa grande batalha. Como apóstolo dos últimos tempos, em Maria, o Senhor vai cumprir o que está em Romanos 16. O Senhor não tardará em esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Jesus e Maria, através de você, estão esmagando a cabeça do inimigo. Por isso, meus irmãos, ouvindo o apelo da Mãe do Céu, hoje nesse último vídeo de conhecimento de Nossa Senhora, amanhã vamos iniciar o conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, a meta final. Jesus nos ama mais do que a Virgem Maria, porque todo o amor que ela nos tem vem dele. Eles são um só, mas Jesus é o próprio Deus feito carne. Vamos, com a ajuda de Nossa Senhora, tirar toda a imagem negativa de Deus, como um Deus mau, punidor, como Adão, que por causa do pecado teve medo de Deus e se escondeu. Às vezes, por causa do pecado, nós temos esses resquícios em nós. E nessa próxima semana, o Senhor vai nos libertar dessas imagens erradas do Deus que é amor, misericórdia, justiça, fidelidade e que vai nos libertar de toda a noção errada de quem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Como propósito deste dia de hoje, eu te recomendo, não é obrigatório, mas é uma dica que de todo o coração, com a luz do Espírito Santo, eu dou para você. Para viver esse por Maria, com Maria, em Maria, para Maria, hoje você vai ficar o dia inteirinho chamando o nome dela. Maria, mãe, mãezinha, Maria. O dia inteiro você vai ficar rezando e chamando Maria, 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 chamando, invocando o nome dela. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você topa esse desafio. Primeiro você escreve, dá um pause agora no vídeo e diz: eu topo, eu aceito, né? Depois de você colocar esse comentário, depois, no final do dia, depois de você ficar algumas horas ou o dia inteiro rezando simplesmente o nome de Maria, eu te recomendo de você escolher algum horário, se for possível, fica 5 minutos rezando, como esse bebezinho da historinha falou, né? Silencia para ouvir a batida do coração da mãe, para conversar com ela e fica chamando ela, Maria, vem, mãezinha, me cobre com teu manto, me faz unido a ti, me dá essa intimidade contigo. Fica 5 minutos chamando, falando com ela e conversando com ela. Depois de você fazer todo esse exercício, eu te convido de vir aqui no vídeo de novo, lá no comentário, e diz como é que foi a sua experiência desse 7º dia do conhecimento de Nossa Senhora, de invocá-la o dia inteiro. Conta pra gente como é que foi essa experiência, que isso vai ser enriquecedor até para outros irmãos também. Tá certo? E agora, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos continuar firmes nessa batalha, rumo à nossa consagração, né? E agora segue com as nossas orações desse dia de hoje. Que Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Compartilha esse vídeo com todo mundo, deixa o seu like, né? E leva a muitos corações esse conhecimento e essa intimidade da Virgem Maria. Quem como Deus? Ninguém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós.
Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito, que dás testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo, sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as obras da carne, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus,
nós os rogamos, ouvi-nos. A fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós os rogamos, ouvi-nos. A fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós os suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rezemos a saudação a Nossa Senhora. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.